Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Com alegria, novamente nos reunimos para reflexões sobre temas do Evangelho. Agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido e solicitando aos seus amoráveis emissários que nos deem condições de compreensão ampliada do tema da noite, que haverá um só rebanho e um só pastor. João, o evangelista, vai no seu evangelho, lá no capítulo 10, versículo 14, reproduzir palavras de Jesus. Abre aspas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Fecha aspas. E hoje nós entendemos que Deus, compadecendo-se de nossa ignorância, deliberou enviar alguém que nos instruísse com segurança e amor nos caminhos da evolução. Então Jesus, o sublime governador do orbe, veio para nos conscientizar que nós precisamos ser fraternos, precisamos trabalhar no bem, para que a terra encontre o amor. No mesmo capítulo, lá no versículo 16, nós temos a continuação dessas frases científicas do Mestre. Abre aspas, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Fecha aspas. Nós sabemos aprisco é o curral onde se coloca animais, ovelhas, etc., também conhecido como redil. E com relação a essas ovelhas, nós vamos nos lembrar que o próprio Paulo era uma ovelha que não estava dentro do aprisco do Cristo quando se chamava Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, mas quando ele encontra a voz do pastor na porta de Damasco, ele modifica totalmente. Ele entra no deserto árabe, permanece 3 anos e volta como Paulo, o apóstolo maior do Mestre. E ainda hoje, nós temos tantas outras ovelhas que não estão dentro desse redil. E é por esse motivo a brilhante frase, é preciso que também a essas eu conduza. Porque enquanto nos colocarmos na condição de desafeto de outro, em nível religioso, isso mostra que ainda não estamos dentro do aprisco do Senhor. Quando Paulo ouviu o chamado do pastor, após modificar-se, ele saiu a pregar. E aquelas pessoas que escutaram e reconheceram, seguiram o chamado. Quando Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas, numa metáfora belíssima, ele nos leva a refletir que o pastor não é o dono, ele apenas as conduz. Mas o relacionamento entre ele e suas conduzidas é muito próximo. O pastor dá a cada uma um nome e as chama por esse nome. E elas reconhecem a sua voz. Então o pastor chama, a que foi chamada olha e se aproxima. Mas também não podemos esquecer que existem sempre
algumas ovelhas que são mais rebeldes. Aí então apresenta-se um outro personagem, o cão que o auxilia, e que vai buscá-las se porventura fogem por não terem ouvido o chamado do seu condutor. Nós vamos encontrar ainda no capítulo 10, versículo 16, a continuação, finalizando as instruções do Cristo. Abre aspas, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O professor Denisard Rivel, no livro A Gênese de 1868, nos instrui maravilhosamente, demonstrando a sua extraordinária percepção e conhecimento, lá no capítulo 27 das predições do Evangelho, quando nos apresenta, nos itens 31 e 32, informações sobre esse título que estamos dissecando. Por essas palavras, diz Kardec, Jesus anuncia claramente que os homens um dia se unirão por uma crença única. E aí nos questionamos, mas como poderá efetuar-se essa união numa única crença? À primeira vista, parece uma tarefa difícil, levando-se em conta as diferenças que existem entre as religiões, os antagonismos que elas alimentam entre seus respectivos adeptos e a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Quando a religião se coloca nessa posição intransigente, excluindo os demais irmãos, ela não está dentro do aprisco, também está fora, como aquela ovelha rebelde. Porque quem está dentro já está servindo ao Senhor e já reconhece todas as demais ovelhas como suas irmãs, apesar das cores diferenciadas. Todas as religiões querem a unidade, mas cada uma se vangloria de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão às outras. Então, qual é a melhor religião? Os amigos espirituais nos respondem: a que te torna um homem melhor. A doutrina espírita, ela não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, porque a unidade que os espíritos falam é essa. Todas as religiões vão entender as leis que regem o universo, vão entender a reencarnação, a comunicação dos espíritos, a pluralidade dos mundos, a lei de causa e efeito, entre outras. Essa é a unidade. E todas as religiões vão estar estudando essa unidade. A doutrina espírita, ela é a revelação de leis que regem o universo. E isso é imutável como o próprio Deus, pois dimanam dele. A unidade se fará em religião como já tende a fazer social, política e comercialmente, pela derrubada das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos usos, dos costumes, da linguagem. Exemplo, Allan Kardec vai falar de Esperanto quando
Zamenhof tinha apenas 7 anos de idade. E hoje o Esperanto está pelo mundo todo. Hoje nós encontramos a internet que globalizou e aproximou tudo. Nós sabemos o que acontece em tempo integral no outro extremo do planeta. Hoje pressente-se essa unidade. E ela se fará pela necessidade, a fim de que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. E far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a infantilidade de todas as dissidências. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre os quais tais dissidências se apoiam, e a destacar pouco a pouco das suas fileiras as instituições corrompidas pelos vícios. Se é certo que a ciência destrua nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, também é certo que não poderá destruir, apesar da opinião e a vontade de alguns, o que é obra da divindade, porque é eterna verdade. Então Jesus está atuando e afastando os obstáculos para que a unidade se estabeleça. Para que cheguemos nessa unidade, as religiões terão que se encontrar num terreno neutro, comum a todas, que é o terreno do amor, sem condições. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores, conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares, porque estarão sendo unidos para fazer o bem, que é a caridade, que será iniciada pela iniciativa particular, cada um de nós, para que nós consigamos a consciência desperta. Desde algum tempo se vem operando um movimento de descentralização, que tende a adquirir uma força irresistível, o princípio da imutabilidade, que tem servido de escudo protetor às religiões conservadoras. Mas esse princípio tornar-se-á elemento de destruição, considerando-se que, enquanto a sociedade caminhar para a frente, os cultos religiosos que se imobilizarem serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso, pela lei de progresso. Então tudo tem que se reformar. Igrejas, adeptos, é um trabalho contínuo, um trabalho permanente. Com relação a cada um deverá, de maneira particular, tomar a iniciativa, é preciso que nós estudemos doutrina espírita, aprofundemos, não fiquemos na superficialidade. Para quê? Para pensarmos maior e servirmos melhor. A imobilidade é uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Essa imobilidade quebra a unidade, porque aqueles que querem avançar, eles se separam naturalmente dos que se obstinam em ficar para trás. Aquele que se dedica mais, que se esforça mais, que persevera mais, ele vai em frente na sua caminhada. Então, no estado atual, que nós encontramos as opiniões, apesar dos conhecimentos,
A religião que terá um dia de congregar toda a humanidade, ela estará sob o mesmo estandarte, a bandeira do Cristo, que Kardec bem trouxe para nós. Fora da caridade não há salvação. Caridade, amor agindo pelos outros. Salvação no sentido de quitar dívidas morais. Então esse estandarte é fora do amor. Não há como liberar-nos das nossas dívidas milenares e seguir para futuro melhor. O mestre já nos falava sobre conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Quando nós conhecemos, introjetamos, nós começamos a nos pesquisar e começamos a extirpar de nós o que não serve e apenas apreciar e fazer o que é realmente bom. E é nesse momento que ele diz: fora do amor não há como seguir para lugares melhores e maiores na espiritualidade. Então, não é fora do centro espírita, não é fora da igreja, não é fora do que quer que seja. É preciso que nós empunhemos a bandeira do Cristo e a elevemos bem alto, fazendo tremular o estandarte do amor. Porque só o amor liberta, só o amor ajuda, só o amor conquista. Mas os livros sagrados das religiões e as características culturais de cada movimento religioso serão mantidos, pois representam o patrimônio cultural da humanidade. Ocorrerá, porém, uma espécie de diversidade religiosa. Observemos o detalhe. Ocorrerá, porém, uma espécie de diversidade religiosa que se apoiará na unidade de ideias fundamentais. Nós vimos há pouco as ideias. Reencarnação, causa e efeito, e etc. Tudo isso contemplado na doutrina espírita. Então, um rebanho e um pastor representa a idade de maturidade espiritual da humanidade. Indica o surgimento de uma geração nova, geração esta solidária, geração fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. Já passaram pela felicidade material, agora estão buscando o pão do Espírito. E essa humanidade é que vai levar a Terra para patamares regenerados. Então, nós vamos ver que os espíritos, aqueles cujos códigos de moral sejam os mais puros, sejam os mais lógicos, sejam os mais harmônicos com as necessidades sociais, são os mais apropriados para fundar na terra o reinado do bem pela prática da fraternidade e da caridade universais. E aqui nós conseguimos vislumbrar o homem de bem, aquele que vestiu o traje nupcial e fará parte da festa por ter condições morais. Com relação aos espíritos, com relação às religiões, quando elas, religiões, se tiverem convencido de que só existe um Deus no universo, não importando o nome que se dê, estender-se-ão as mãos umas às outras,
como servidores do mesmo Pai, para servir e amar permanentemente e incondicionalmente. Que sirva para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, fiquemos na paz do Galileu. Boa noite.